Olá! Nós vemos na história bíblica que Deus, desde Abraão, foi levantando profetas. Eu leio aqui, por exemplo, apenas um exemplo, Jeremias 1, verso 5, quando diz o seguinte: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Deus sempre levantou profetas. A questão é a seguinte: será que hoje não há mais necessidade de se levantar profetas? Todos que foram levantados, Deus já usou e não precisa usar mais ninguém? Como entender essa questão? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Este programa aqui é um programa de perguntas e respostas bíblicas respondidas ao vivo, à luz da Palavra de Deus. E quem está na mira para dar a resposta que você precisa é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Foi você falar, eu lembrei, rapaz, que eu tenho que mandar um abraço aqui. Que a minha esposa já começou me mandou bem, então. Um abraço de alguém. Imagina esquecer um abraço que a esposa pede. Né? Isso é um problema. Mandar um abraço para a senhora Maria Aparecida de Bom Jesus, Rio de Janeiro. Ela ligou para Novo Tempo e disse que gosta muito do programa. Obrigado, minha irmã, pelo seu carinho. Obrigado a você, telespectador, por estar acompanhando o nosso Na Mira da Verdade, um programa de resposta a dúvidas ao vivo. E vamos esperar a sua pergunta. O Tito vai recebê-la, vai trazer até mim e vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Deus te abençoe. Vamos em frente. Muito bem, professor, muito bem. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Você que nos assiste nas mais diversas formas de acompanhar e receber o sinal da Novo Tempo, né? Estamos felizes porque a Novo Tempo chega em todos os lugares. São mais de 460 cidades que recebem o canal aberto da TV Novo Tempo. Nas parabólicas estamos também sendo transmitidos e nas TVs por assinatura, todas elas têm a TV Novo Tempo. Então, se você conhece alguém que de repente ainda não encontrou o canal da TV Novo Tempo, peça para ele dar uma procurada, dá uma olhadinha, faça uma busca na sua televisão digital lá, de repente o canal está na cidade dele, ou então através da parabólica e das TVs por assinatura. Mas se ainda não conseguir pegar o sinal na sua cidade, você pode acessar no YouTube. Nós estamos transmitindo pelo YouTube. Basta você colocar Novo Tempo ao vivo, você consegue ter a Novo Tempo lá. Nós já estamos aqui com mais de 2.780 pessoas ligadinhas. Um abraço a você que está nos acompanhando aí no YouTube. Participe também, use os comentários do YouTube para você mandar sua pergunta. Eu falo para você como que você faz para mandar as suas perguntas, você que está nos assistindo aí agora na TV aberta, na TV por assinatura ou nas parabólicas. Daqui a pouquinho eu falo que você pode usar as redes sociais, mas você pode usar também o nosso WhatsApp e SMS, tá bom? Eu falo já já. Mas, professor, nós abrimos o programa sobre uma questão que chegou pra gente aqui logo no início do programa. Quem mandou foi a Laís Tamires, e a pergunta da Laís Tamires é a seguinte: nos dias de hoje, não há mais a necessidade de Deus levantar profetas, como por exemplo Elias, pois tudo já foi anunciado e só nos resta esperarmos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? É isso mesmo, professor? Muito boa pergunta. Para responder essa pergunta devidamente, né, de forma bíblica, temos que fazer uma diferença entre os profetas canônicos e os não canônicos. O profeta canônico é o profeta que tem livros do cânon, ou na lista de livros bíblicos, na lista de livros inspirados. Obviamente que profetas canônicos Deus não precisa mais suscitar, porque a Bíblia é completa, ela é a perfeita palavra de Deus. O Espírito Santo não tem a intenção, não deseja, nem precisa
acrescentar algo mais à Bíblia. Agora, temos que cuidar um outro aspecto. O fato de Deus não precisar mais de profetas não canônicos, né? Não significa que Deus não use o dom de profecia não canônico. O que é o dom de profecia não canônico? Deus pode sim suscitar profetas, não para completar a Bíblia, mas para, através de conselhos, mensagens, dar testemunho do que está na Bíblia e guiar as pessoas de volta à Bíblia. O que acontece aqui? Nós não cremos que o cessacionismo seja bíblico. O cessacionismo crê que já que o dom, que os livros bíblicos, o cânon bíblico foi fechado, então não necessita-se mais de profetas, no sentido de realmente fazer profecias, predições ou mensagens reveladas, né? Nós não cremos nisso. Eu entendo e concordo com o cessacionista que nós não podemos esperar um profeta canônico. Não, a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Então, nisso, o irmão cessacionista está totalmente certo, né? Agora, nós não podemos, com isso, ignorarmos que o texto bíblico promete o dom profético, de forma não canônica, não para completar a Bíblia. Mas esse dom continua, até porque Deus não usa apenas os profetas canônicos, mas também os não canônicos para se contrapor aos falsos profetas, que Jesus profetizou sobre eles, por exemplo, em Mateus 24. Né? Eu vou ler aqui rapidamente 2 versículos para mostrarmos que nenhum dom cessou com o fechamento do cânon bíblico. Tá? Só o que temos que cuidar é que o profeta não canônico, ele jamais pode contradizer um profeta canônico. Aí vem a questão dos falsos profetas, né? Se alguém que diz ter o dom de profecia contradiz o que foi revelado nas Escrituras, princípios, leis e tudo mais, aí é um falso profeta, tá? Agora, que Deus pode dar o dom profético, isso é claro em alguns textos, eu vou mostrar aqui brevemente 2. Um que se encontra em 1 Coríntios 1, 7 e 8 diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler aqui o verso 7. Aqui diz que até a revelação, até a volta de Jesus, Deus não permitirá que falte um dom sequer. Então é óbvio, todos os dons do Espírito continuam em vigor e são válidos, até a volta de Cristo. Então é um texto claríssimo, né? Outro texto, Efésios capítulo 4, e com esse aqui eu encerro essa breve resposta. Efésios 4, a partir do verso 11 até o verso 13, mostra claramente que o cessacionismo não é bíblico nesse aspecto, tá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nos dias de Paulo, né, continuavam existindo outros profetas, né? Agora, vamos ver até quando, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nenhum de nós chegou ainda a este nível. Nenhum de nós chegou à perfeita unidade da fé, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo e à perfeita varonilidade, amadurecimento cristão. Então, enquanto Jesus não voltar e não tivermos este nível de maturidade e crescimento, todos os dons espirituais são importantes. Lógico, existem falsificações dos dons. E aí, esse é um assunto para outro momento e devemos recordar, né? A Bíblia não precisa de complemento. Deus não precisa mais de profetas canônicos, mas o dom de profecia não canônico, para testemunhar do que está aqui, ele é muito importante. E por isso que nós, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, cremos, né, que Ellen White recebeu o dom de profecia não canônico, cuja função não é completar a Bíblia,
mas dar conselhos, orientações, exortações para levar as pessoas de volta à palavra de Deus. Essa compreensão é muito importante. Recentemente, eu vi nas minhas redes sociais algumas pessoas me cobrando, olha, você não vai responder a uma pessoa, né, que falou contra os adventistas em relação a esse assunto. Eu vou responder, estou com a resposta já preparada, mas é importante fazer essa diferença. Se fizer essa diferença, você vai ver que aquilo que nós ensinamos sobre o dom profético em nada contradiz o princípio bíblico de sola escritura. Muito bem, mas eu vou colocar uma dúvida que acabou de chegar aqui para mim agora, interessante, que é exatamente sobre essa questão de Ellen White. Mas eu quero dizer para você participar do programa, basta você mandar as suas dúvidas através do nosso SMS, o nosso WhatsApp também, o número é 12 98151 0101. Participe, mande as suas dúvidas para a gente, eu recebo aqui na hora. Nas redes sociais, pelo Facebook, na miradaverdade.nt. Me parece que nós não estamos conseguindo ainda transmitir pelo Facebook, tá? Estamos tentando ali botar no ar, ainda não conseguimos. Mas você pode mandar as suas perguntas, tem um videozinho que eu lancei aí antes do programa, aproveite os comentários do vídeo que eu pesco aqui também, tá? E pelo Instagram, @namiradaverdade. Essa pergunta que eu vou colocar na mira agora, até colocando o professor na parede pelo que ele disse ali, vamos ver como é que ele se sai. Quem mandou foi o Tiago Santana e a pergunta do Tiago é a seguinte, hein, professor? A dúvida é, Ellen White cometeu plágio? Pois no relatório Veltman, publicado pela própria Igreja Adventista em 1988, fica claro que ela não deu crédito a diversos autores no livro O Desejado de Todas as Nações. Confesso que eu não sei essas datas aqui, professor, e eu estou colocando do jeito que a pergunta chegou aqui para você, na mira da verdade. Que história é essa de que ela cometeu plágio no livro Desejado de Todas as Nações? Não, o que acontece é o seguinte, foi feita uma análise por um especialista na área do direito, chamado Dr. Hamik, né, há muitos anos. O que ele concluiu? Ellen White nunca fez plágio, né? O que ela fez? Ela pegou citações, sim, de outros autores. Na época, século XIX, era muito comum fazer empréstimos literários, mas não era um plágio desonesto. Por quê? Ellen White mesma, ela pegava alguns historiadores, que ela usou, por exemplo, na sua obra O Grande Conflito. Um deles era Conybeare. E ela mesma recomendava nos seus artigos da revista adventista norte-americana esses historiadores. Tá? Então, é muito estranho alguém que fizesse um plágio desonesto, ao mesmo tempo indicasse para as pessoas, olha, sabe aquele autor lá? Leia aquele autor para você ver que eu plagiei desonestamente ele. Não é esse o caso. Então, esse Dr. Hamik analisou e ele percebeu o seguinte, não há nenhum plágio desonesto em Ellen White. O que ela fez? Ela se utilizou, sim, de certas citações. Deus inspirava ela pegava citações que, de uma forma didática, esclarecessem o assunto, pegava citações verdadeiras e complementava o seu pensamento com aquilo, mas não era um plágio desonesto, até porque ela mesma recomendava estas obras. Eu vou indicar para você uma leitura. Tem um artigo no Centro de Pesquisas Ellen G. White, tá? Que é o site oficial para você estudar sobre esses assuntos. Vou pegar aqui o artigo só para você pesquisar. E aí eu vou te dar o nome do artigo para você buscar no Google, tá? Aqui, ó. Você vai acessar o site do Centro de Pesquisas Ellen G. White, tá? O site é Centro White, White é WHITE.org. Aí você vai clicar na lupinha, busca, e vai digitar plágios, ou plágio, e aí você vai ver um dos artigos que tem aqui é de Arnaldo Cristianini, tem outros, tá ok? Mas você pode, qualquer questionamento, quando alguém falar mal para você sobre Ellen White, por exemplo, este é o site oficial do Centro Universitário Adventista, do NASP, né, da Universidade de São Paulo.
Então você pode ir nesse site, centroarte.org.br, pesquisa o assunto e você vai ver, inclusive ali, o relatório de Hamik, que ele deu um parecer legal a respeito do assunto, e você vai ver que essa acusação de plágio é totalmente infundada. Muito bem, muito bem. Olha só aqui pelo SMS, perguntas chegando. Quem mandou essa aqui, deixa eu ver. Sou de Taubaté. Boa noite, Tito. Boa noite, professor Leandro. Sou de Taubaté, católico. E, Leandro, assisti a sua entrevista com a Darleide e você disse lá que a salvação é alcançada em vida. Pode nos explicar melhor? Eu sou leigo e estou buscando me encontrar no caminho da verdade. Professor Leandro Quadros, olha aí a pergunta do nosso querido telespectador católico aqui. Obrigado pela sua pergunta, meu irmão. E olha, eu convido a você, que é das mais diversas denominações religiosas, fale de qual igreja você é. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Aqui o objetivo nosso é estudarmos a Bíblia. Então pode dizer, é muito bom saber que nossos irmãos estão acompanhando e interessados em estudar mais a palavra de Deus. Você entendeu a questão dele aí, professor? Perfeitamente. Como é que fica então? Será que nós alcançamos a salvação ainda em vida? Muito boa essa pergunta, meu irmão. O que eu quis dizer com isso no programa da Darleide? Um abraço para a Darleide, né? Muito bom sempre participar dos programas dela. Quando eu disse isso, meu irmão, eu quis apresentar um ensino bíblico muito importante, de que você e eu devemos aceitar a Jesus como Salvador pessoal enquanto estamos vivos, porque após a morte não existe mais oportunidade de salvação. Então isso que eu quis dizer. Vou ler para você brevemente aqui alguns textos, tá bom? Para lhe ajudar na sua dúvida. Um primeiro texto fala sobre a importância da conversão, né? Atos 2, 37 e 38 diz assim, ó. Ouvindo eles estas coisas, deixa eu pegar aqui uma tradução, uma linguagem melhor para você, vou pegar a nova versão transformadora, tá? Atos 2, 37. Tá assim, ó, e 38. As palavras partiram o coração dos que ouviam. Aqui Pedro fez um sermão, né, muito importante. E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Eles fizeram essa pergunta, meu irmão, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Então veja, é importante o arrependimento dos pecados, ser batizado sobre a autoridade messiânica de Cristo, né, para que você demonstre publicamente que aceitou a Jesus e aí você ser salvo. E isso só pode ser feito em vida. E aí temos aqui advertências bíblicas de que esse tempo tem que ser hoje. Porque quando a pessoa morrer, se ela morrer, ali o seu destino está selado. Ali, ou ela morreu salva, ou ela morreu perdida. E Hebreus 3, 12 a 15, é um texto que mostra isso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Aqui está falando para quem é convertido, mas ó, assim, para ele não desperdiçar a salvação obtida em vida, quer ver? Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Então olha que interessante, a advertência dele para nós não nos endurecermos e a advertência dele para nós permanecermos firmes hoje é uma indicação que deixar para depois é muito perigoso. Pode proporcionar um endurecimento do coração e a pessoa nem se converter no fim da vida. Isso pode, não é dizer que acontece sempre, tá? E o outro texto que eu vou deixar para você, 2 Coríntios, capítulo 6.
versículo 2. A partir do verso 1, como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, pois se diz, no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Então o que a Bíblia ensina, meu irmão? Um sim para Jesus. A nossa salvação ou perdição é definida quando estamos vivos, porque depois da morte, quando estamos inconscientes de acordo com a Bíblia, não há mais como nós decidirmos de que lado ficaremos. É por isso que a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 3:7 e Hebreus 4:7, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, em vida, meu irmão, tome as suas decisões por Jesus e garanta a sua salvação nele. Muito bem, mais uma perguntinha aqui, muita gente participando, já estou pescando um monte aqui, a gente não sabe se consegue colocar todas na mira, mas que eu estou pescando, hein? Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo SMS, WhatsApp, mande as suas perguntas pra gente, não perca tempo não, se ela não for respondida agora, em algum momento ela poderá ser respondida, não desanime, continue mandando as suas dúvidas que eu posso pescá-la e colocar na mira, como por exemplo essa daqui, ó, do Rodrigo Reis. Eu sempre falo aqui, ó, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. O Rodrigo pergunta o seguinte: professor, animais peçonhentos como barata, escorpiões, venenosos, são criaturas criadas por Deus? Olha só como é que a gente vai sair dessa. O que a Bíblia diz sobre isso? Olha que interessante. Em primeiro lugar, Colossenses 1,17, né, fala que em Cristo tudo subsiste. Ou seja, todas as criaturas do universo são mantidas pela vida que vem de Jesus. Eu gosto muito desse texto. É um texto que claramente mostra a divindade de Cristo, né? E ele é chamado em Atos 3,15 de autor da vida. Então, todas as formas de vida no universo são mantidas pelo Deus triuno. E ali Colossenses 1,17 destaca Cristo, né, como autor da vida e mantenedor da vida. Então, todas as criaturas são mantidas por ele, disso nós não temos dúvidas. O que acontece? Nós percebemos em Gênesis 3, em Gênesis, na verdade, 1 e 2, né, que Deus criou todos os animais. O detalhe é que pós-pecado, os animais sofreram adaptações. Alguns não gostam desse termo, outros gostam, mas eu prefiro usá-lo porque para mim ele é bem didático, né? A chamada microevolução, né? A Bíblia é totalmente contra a macroevolução. A Bíblia não ensina, por exemplo, que um peixe se transforma em réptil e por aí vai. Isso não existe. Isso não foi comprovado, isso é uma teoria, o macroevolucionismo. Não existe os chamados elos perdidos, então é uma teoria, não tem como se comprovar isso, não foi comprovado e nunca vai ser comprovado, tá? Mas a questão da microevolução, que são adaptações dentro das mesmas espécies, isso é comprovado cientificamente e a Bíblia não é contra isso. Nós vemos aqui uma mudança realmente na natureza, em Gênesis 3. Por exemplo, no verso 18, fala assim, ó, que a terra produzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Então veja, a terra não produzia cardos, abrolhos, espinhos, né? Tudo era perfeito. A relação do ser humano para com os animais, percebemos em Gênesis 3, também mudou. Então os animais, neste processo de degeneração, foram desenvolvendo sistemas de proteção para preservar a espécie. Então, no mundo de pecado, Deus colocou isso na genética deles, essa potencialidade de adaptação ao meio ambiente para a sobrevivência. Tá? Então, isso é o que acontece e na restauração, Romanos 8, 19 a 23, entre outros textos, fala que Deus, além de restaurar o ser humano, Deus vai restaurar toda a natureza. Então, os animais que se tornaram peçonhentos deixarão de sê-lo. Os animais que se tornaram carnívoros voltarão a ser herbívoros, como lemos lá em Isaías 11, 7 a 9. Deus vai restaurar o planeta por completo.
Muito bem, eu queria indicar para você uma baita de uma literatura, um guia de estudo. É a Revista Esperança na Mira da Verdade, que nós estamos anunciando na programação da Novo Tempo, e talvez você ainda não pediu a sua. Então, peça agora mesmo, 0 Operadora 12 2127 3121, e você vai ter esse precioso material na sua casa sem pagar nada. A Revista na Mira da Verdade, aqui a Revista Esperança na Mira da Verdade, são sobre textos difíceis da Bíblia. O professor Leandro Quadros preparou esse material com muito carinho para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes e internautas. Se você ainda não pediu a sua, não perca tempo não. Peça agora mesmo, 0 Operadora 12 2127 3121. Eu estou vendo aqui, ó, as pessoas escrevendo para mim, olha, eu quero pedir minha revista. Peça agora mesmo. E algumas até escreveram aqui, ó, eu não recebi a minha ainda. Tenha paciência, ela vai chegar para você. Você não vai pagar nada por isso e vai ter esta revista aí na sua casa. Então, não perca tempo, hein? Ligue agora pra gente e peça a sua, 0 Operadora 12 2127 3121. A próxima pergunta, nós temos ainda 2 minutinhos aqui, antes do intervalo. Essa pergunta quem mandou, deixa eu ver, é de Alagoas, Água Branca, Ivanildo. A pergunta do Ivanildo, professor, é a seguinte: explica para mim sobre o resumo dos 10 mandamentos em 2. Por que Jesus falou isso? E o que quer dizer? Será que existe mesmo esse resumo, professor? Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Muito boa pergunta. Essa pergunta ela é muito importante porque muitos irmãos sinceros, tanto evangélicos quanto católicos, mas especialmente evangélicos, creem que o fato de Cristo resumir a lei em 2 grandes mandamentos significa que ele aboliu o decálogo. Tem 2 minutinhos, tá, professor? 2 minutinhos, eu vou então ser mais breve possível. Mateus 22, quando você lê Mateus 22, 36 a 40, na verdade, o resumo da lei não anula a lei, apenas tira a essência dela. Jesus falou, o primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, né? E o segundo, amarás ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 resumem os 10, mas não anulam. Porque os 4 primeiros mandamentos do decálogo têm a ver com amor a Deus e os últimos 6 com amor ao próximo. Então, por exemplo, se você disser assim, Leandro, eu quero resumir essa revista. O resumo mostra o quê? A essência. Não quer dizer que agora o resumo da revista indica que o restante não presta mais e vai jogar no lixo. Não, o resumo tira a essência. Tá? Então, o resumo do decálogo se encontra em Mateus 22, né, 36 a 40, e a alegação de que isso anula o decálogo ela é totalmente infundada. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos um minutinho e eu queria dizer para você que, ó, esse assunto sobre a lei de Deus, você pode, tem vários assuntos bem aprofundados na revista Na Mira da Verdade. E tem um que fala aqui sobre a lei de Deus, é a lição de número 3, hein? Textos difíceis sobre a lei de Deus. Se você quer se aprofundar mais sobre esse assunto, por favor, peça agora mesmo. Eu acabei de fazer a chamadinha ali, ó, e o professor Leandro já falou sobre a lei e é um dos temas que nós temos aqui na nossa revista. Então, se você quer ter esse assunto mais clarificado ainda, peça agora mesmo, ligue pra gente, o número tá aparecendo aí. Se você quiser, pode mandar pelo WhatsApp, hein? O número é 12 98244 4449. 98244 4449, tá bom? Nós temos que ir pro intervalo aí, espera um pouquinho, formule uma questão, manda pra gente, nós não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta e aí aqui não parem as perguntas chegando aí no intervalo. Obrigado pela sua participação. Essa aqui chegou pelo nosso Instagram, quem mandou foi o Paulo Anderson. Obrigado pela sua participação. Professor, a pergunta do Paulo é a seguinte, já recebi, olha, ele diz aqui, ó, já recebi minha revista Na Mira da Verdade e estou aprendendo muito. Olha que legal. Parabéns, Paulo, por você ter pedido esse guia de estudo. Tenho certeza que vai mudar muito seus conceitos. Vamos lá. Sou da Umbanda, olha, e gosto de estudar a Bíblia com vocês. A minha pergunta é a seguinte, qual foi a verdadeira origem do pecado? Quando Eva comeu do fruto proibido ou quando Satanás foi lançado no nosso planeta para nos fazer pecar?
Olha a pergunta, professor. Quando de fato o pecado foi instaurado? Realmente o pecado, por incrível que pareça, ele começou no céu, onde era, no lugar, na cidade santa, onde era a habitação, né, de Lúcifer com outros anjos, e depois esse pecado se transferiu para a terra. Brevemente vou ler uns textos para você, meu irmão, muito boa a sua pergunta. Ó, o primeiro texto que eu vou ler aqui para você, em Apocalipse 12, 7 a 9. Não, deixa eu pegar além desse, vamos pegar Ezequiel 28. Pode ler também Apocalipse 12, 7 a 9, que fala de uma batalha no céu, mas eu quero mostrar aqui para você Ezequiel 28. Aqui Ezequiel 28 é uma lamentação contra o rei de Tiro, e Deus aqui já faz uma profecia também, já conta nesta lamentação algo do que aconteceu com Satanás. No verso 13 fala assim, ó, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. E aí o verso 14, tu eras querubim da guarda ungido. Né? Querubim é uma classe de anjo. Então aqui já não é uma referência simplesmente ao rei Tiro, né? Aqui já é um outro ser, ó. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então houve um momento da eternidade em que este querubim questionou o amor e a autoridade de Deus. E aí verso 17 diz que por causa da formosura dele, o coração dele se corrompeu, se tornou orgulhoso, merecedor de algo que não deveria ser para ele, que é a adoração, não é? Então o pecado começa no céu, há uma batalha lá, esse ser reúne uma terça parte de anjos, de acordo com Apocalipse 12, 13, 4 e Apocalipse 12, 7 a 9, para tomar o governo de Deus, são expulsos para cá, e aí o pecado é transferido para a terra, de acordo com Gênesis capítulo 3. Obviamente outros mundos estavam envolvidos neste conflito, mas o nosso planeta foi aquele onde nossos primeiros pais cederam, diríamos assim, o domínio do mundo a Satanás. Então continue, meu irmão, estudando a Bíblia conosco, que Deus abençoe a você e que cada vez mais a luz da palavra de Deus chegue ao seu coração. Muito bom, professor, muito bom. Nós temos um quadro aqui no programa Na Mira da Verdade que chama E aí, professor? Nós temos um vídeo aí. Vamos ver qual é a pergunta de hoje. Olá, Tito. Olá, Leandro. Aqui é Antônio Jordão. A minha pergunta é se Jesus já sabia da sua divindade desde o nascimento. E aí, professor, como é que fica? E aí, professor, Jesus já sabia da divindade desde o nascimento? Muito boa pergunta. Ele não sabia desde o nascimento porque ele teve que se desenvolver assim como um de nós para que ele se tornasse também 100% humano. Agora tem um texto interessante, meu irmão, que nos dá um vislumbre de que Jesus, ali com 12 anos, ele já tinha noção de quem era. Então não era desde o nascimento, mas muito cedo ele teve sim noção de quem ele era. Tá? E esse texto é o momento em que Cristo está no templo, aqui, ó. Lucas 2, 41 em diante. Diz assim, ó. Vamos para o verso 39 primeiro, ó. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Falando aqui de José e Maria, né? Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então, olha, ele crescia, se fortalecia e ia enchendo-se de sabedoria. Então ele não nasceu com toda a sabedoria. A onisciência dele, a divindade, ela foi ocultada, ele não a usou naquele momento. Tá ok? E aí ele teve um desenvolvimento normal, porque ele além de ser 100% Deus, deveria ser 100% humano. Mas aí olha o que acontece no verso 41.
Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E aí, nesse momento, diríamos assim, eles perderam Jesus. E aí eles procuraram Jesus e tal, e o encontraram. E aí a mãe disse para ele, filho, por que fizeste assim conosco? Verso 48. Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Olha a resposta de Cristo. E aí você vê que aqui, com 12 anos, pelo menos a Bíblia registra aqui nesta fase, ela não registra antes, não é? Mas aqui ela registra o seguinte, ó. Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Viu? Então aqui o que nós temos a certeza é que com 12 anos, sim, ele tinha consciência plena da sua missão e da sua divindade. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, eu tenho aqui agora uma pergunta também de um irmão católico. Eu quero mandar um abraço para ele, Paulo Rodrigues, de Vila Andrade, São Paulo. Obrigado, Paulo, por você mandar a sua pergunta aqui para a gente. E ele diz o seguinte, Tito, pesca essa, será que o professor Leandro consegue responder? Boa noite, amados, professor Leandro Quadros e Tito. É verdade que os adventistas creem que o sucessor ultraconservador do Santo Papa Francisco teria uma autoridade autônoma sobre as nações? Seria a tal besta que subiu do mar, de Apocalipse 13, de 1 a 4? E um ultraconservador no estilo Trump seria a besta que subiu da terra, de acordo com Apocalipse 13, 11? E que ambos farão um decreto dominical obrigatório com penalidades, perseguições e até morte para os que desobedecem tal decreto? Essa obrigatoriedade perseguiriam principalmente os adventistas? E esse decreto dominical seria a tal marca da besta de Apocalipse 13, de 16 a 18? Olha o questionamento do Paulo. Paulo está acompanhando, está estudando a Bíblia, aí está vendo o que a gente tem falado aqui e ele fez essa questão, professor. Ele é católico e ele quer saber se a Igreja Adventista crê nisso, como é que é? Não, ó, isso aí é tudo bobagem, tá, meu irmão? Nós não atribuímos a papas, a presidente nenhum, né, a participação deles nos eventos de Apocalipse 13, tá? Então, você vai perceber alguns extremistas fazendo conjecturas, tá? Mas o que nós cremos? Aqui sim está o que nós cremos. Nós entendemos que realmente em Apocalipse 13 há a presença do papado como sistema, não um papa em específico, e cremos sim que no futuro os Estados Unidos da América será uma das bestas, um dos poderes que se unirá ao papado. Mas isso independe se qual papa vai ser, qual presidente vai ser, não tem nada a ver isso. Se você ouvir alguém não é falar... que não tem nada a ver, quer dizer que a gente não consegue prever. Não, mas eu estou falando da questão, não pode falar, o presidente tal vai ser ou o papa tal, isso não tem nada a ver. Nós não podemos falar isso. A Igreja Adventista não fala mal do Papa Francisco, não fala mal de Donald Trump, a Igreja Adventista não faz isso. A Igreja crê sim que existem dois sistemas. Mundiais. Em Apocalipse 13, vai ser mundial. Roma papal e Estados Unidos da América no futuro. Isso sim. Então aí o que acontece? Para você entender esse assunto, eu vou indicar uma das obras, tá? Você tem que ler uma dessas obras aqui. Cuidado com essas coisas de internet, porque tem pessoas que falam coisas que eles não entendem, tá? Então, por exemplo, alguém pode pensar o seguinte, bom, então, quando um adventista fala, né, que Roma papal será um poder perseguidor novamente, como foi na Idade Média, isso significa então que estão acusando aos irmãos católicos? De forma alguma. Uma coisa é o sistema papal, que na nossa visão está corrompido doutrinariamente, mesmo que tenha muitas coisas boas. Outra coisa são os irmãos católicos sinceros. Então veja, aqui por exemplo, na página 449 do livro Grande Conflito, isso é uma declaração oficial. Isso aqui é para você que é um irmão católico,
não se sentir ofendido com a nossa interpretação, tá? Diz o seguinte: mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Então percebe aqui, a nossa interpretação não desconsidera que existem filhos sinceros de Deus no meio católico e que muitos já morreram, guardando um falso dia de guarda, achando que fosse o verdadeiro. Então percebe? Nós não podemos aqui ir por esse caminho. Agora, olha o que vai ser no futuro, aí sim, ó. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Então olha que curioso, esse texto diz: nenhuma pessoa que guarda o domingo tem a marca da besta. No futuro, quando houver união entre igreja e Estado, quando houver união entre Roma Papal e Estados Unidos, for imposta a lei dominical de forma mundial e as pessoas forem esclarecidas sobre o tema, aí sim, quem se decidir por um lado estará contra Deus. Ok? Então é importantíssima essa contextualização por causa desses exageros que existem aí na internet de pessoas que não sabem o que estão dizendo, não conhecem a doutrina nem da própria igreja delas, que é a igreja adventista, e ficam falando essas coisas. Então o que você vai fazer? Você vai ler, ó, este livro aqui, o livro Grande Conflito de Ellen White. Aqui sim, você quer entender a nossa posição sobre Apocalipse 13, Decreto Dominical, este é o primeiro livro que você vai ler. Você pode ler um menor agora, se você não quiser ler esse que é grande, leia Apocalipse 13 de Mervyn Moore. Você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira. Site C de Casa, P de Paulo, B de Bola, cpb.com.br, ou você liga em horário comercial, 0800 979 0606. Então, leia esses livros, entre muitos outros, para você entender o nosso real posicionamento. Muito obrigado por sua pergunta, muito sincera, muito importante, para nós apresentarmos aqui uma posição breve, porém oficial, daquilo que nós realmente ensinamos. Muito bem, professor. Agora estou aqui no WhatsApp, né? Quantas e quantas perguntas chegando aqui no WhatsApp. Nós vamos ter que ir para o intervalinho, mas eu vou colocar ela na mira e quem sabe você responda ela depois do intervalo, tá bom? Quem mandou foi a Regina, lá no Amazonas, e a pergunta dela é a seguinte: boa noite, eu gostaria de saber como que eu posso dar uma explicação para o meu professor de história que fala que Jesus não fundou igrejas. Qual a resposta que eu dou a ele? Ele disse o seguinte: Jesus não fundou o cristianismo ou uma religião, muito menos uma igreja, denominação cristã. Ele fundou uma espiritualidade incomensurável maior, um reino que tudo afeta e por nada é afetado. Não fez pelo uso da força e do poder, mas dentro do ser humano. Simples assim. Jesus não fundou igrejas? Bom, o que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos para o intervalo. Fique ligado, hein? Esse assunto é bom. Daqui a pouquinho, professor Leandro Quadros dá a resposta baseando-se na palavra de Deus. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e respondendo a pergunta da Regina, lá do Amazonas, que quer uma ajuda para saber como que ela explica ao professor de história que diz que Jesus não fundou nenhuma igreja, né? Professor, como é que fica aí essa questão? Ele até colocou um argumento aqui, o professor dela, né? Ela tirou uma foto e mandou aqui pra gente. Jesus não fundou o cristianismo, uma religião, muito menos uma igreja, a denominação cristã. Ele fundou uma espiritualidade incomensuravelmente maior, um reino que tudo afeta e por nada é afetado. Essa expressão, mas eu vou ter que dizer, olha, teu professor de história... Qual a expressão?
É essa que eu vou dizer agora. O teu professor de história está mais por fora que arco de barril. Opa, ele não como sabe assim? o que ele está dizendo, né? Ele tem que estudar melhor. Se ele quiser comentar da Bíblia, é bom que ele leia a Bíblia. Por exemplo, Mateus 16, 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que é mais claro que o sol ao meio-dia. Não é edificar uma espiritualidade, simplesmente. Uma igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa igreja receberia tanta autoridade de Cristo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, se a igreja pregar o evangelho e a pessoa aceitar, a mensagem que a igreja prega tem o poder de ligar ao céu ou desligar do céu se a pessoa rejeitar essa mensagem. Então, como que ele disse que Cristo não fundou a sua igreja? Outro texto, Hebreus 10, 25. Paulo diz o seguinte, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Atos capítulo 2, eles se reuniam em casas e no templo. Então, se o teu professor disser assim, ele não criou placas, todas essas placas de igrejas que existem, tudo bem, aí ok. Agora dizer que ele fundou só uma espiritualidade, não criou uma igreja, ele criou a igreja cristã, sim, judaico-cristã. Isso está claramente no texto bíblico. Então, o seu professor de história precisa ler um pouco mais o texto bíblico antes de comentar esse tipo de coisa. Muito bem, e olha só que pergunta boa que chegou aqui pelo nosso Facebook, sincera, e eu vou colocar aqui, ó, a Francini Freitas diz o seguinte, eu gostaria que o pastor me explicasse quem é que pode tomar Santa Ceia, porque às vezes eu não tomo, porque todas as vezes o pastor lê aquela passagem que diz, examine o homem a si mesmo e tome da ceia, pois qualquer que participar dessa ceia indignamente será culpado pela morte de Jesus. Eu não entendo, pois eu acho que não estou pronta para participar da ceia, pois sei que tenho os meus pecados e por isso deixo de tomar a ceia. Por favor, me explique o que é tomar a ceia indignamente. Professor, que pergunta importante. O que é tomar a ceia indignamente que a Bíblia diz? Tito, muitos irmãos sinceros não participam da ceia porque entendem que esse texto está dizendo o seguinte, você tem que vencer o certo pecado acariciado, porque se você não vencer e tomar a ceia, você traz condenação para você mesmo. Essa interpretação, além de não ser bíblica, ela é muito perigosa. Eu vou ler aqui um texto para você, 1 Coríntios 11, para explicar para você essa expressão. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Vamos fazer primeiro uma análise aqui, bem lógica. Alguém de nós pode dizer que não tem pecado nenhum contra o qual esteja lutando? Quem disser isso, de acordo com 1 João, capítulo 1, verso 8, é um mentiroso. Todos somos pecadores. O que isso significa? Que a Santa Ceia é para pecadores. A Santa Ceia é para pecadores celebrarem a morte, a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda. Agora, o que é tomar indignamente? Não é tomar sendo um pecador, porque pecadores todos nós somos. Se fosse assim, se fosse isso que o texto ensinasse, nenhum de nós poderia tomar a Santa Ceia. Mas o que é tomar indignamente? Vou ler aqui para você o contexto. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Ó. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos ver o que significa isso. Como que você participa da ceia de uma forma indigna e traz condenação para si? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, tomar indignamente é primeiramente você não examinar-se,
não entender que é um pecador, não entender o propósito da ceia e simplesmente ir lá para comer e beber e acabou. Então o que ele está dizendo aqui? O indignamente nesse contexto é você deixar de analisar as suas intenções e o significado daquilo. E o texto continua. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Veja, não diz assim, ó, examine-se, deixe de pecar e depois coma o pão e beba o cálice. Não, examine-se, reflita, compreenda quem você é, compreenda o quanto Deus lhe ama, peça perdão dos seus pecados e compreenda o significado da morte e da ressurreição de Cristo. E aí o verso 29, ó, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, o comer indignamente é você fazer isso sem discernir o significado, o propósito. Então, fique tranquila e fique tranquilo. A Santa Ceia é para pecadores. Uma das maiores evidências em João 13. Jesus permitiu que Judas, o traidor, participasse da ceia. Então, por que você ou não participaremos também? Então, busque uma igreja que tenha a comunhão aberta durante a ceia. Não deixe participar. Se na sua igreja você é proibido, vá em a outra que permita. Tá? Nós entendemos na Igreja Adventista do Sétimo Dia que a Santa Ceia é para pecadores. Então, se você discerne, como está aqui, participe. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui o nosso tempo, eu acho que nós não vamos ter mais tempo para colocar perguntas, embora tenha muita pergunta aqui. Eu queria agradecer muito a você que participou do nosso programa, que mandou as suas perguntas para a gente. O nosso tempo está bem apertadinho. Tinha uma pergunta que eu ia colocar aqui, ó, da Emanuela, de São Paulo. Ela é da Congregação Cristã do Brasil. Onde está escrito na Bíblia que os santos de Deus irão participar no julgamento final, né? Então, essa pergunta eu vou deixar para a semana que vem. Perfeito. Já está aqui, ó, pescada. Eu ia colocar ela, infelizmente, o nosso tempo não dá. Então, Emanuela, eu já estou aqui, ó, já gravando a sua pergunta, que nós vamos colocar no próximo programa, tá bom? Fique ligadinha e você que está nos acompanhando aí também, porque essa e muitas outras questões vão chegar aqui para a gente. Professor Leandro Quadros, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, dando as respostas, baseando-se na palavra de Deus. A gente só tem a agradecer e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tito, obrigado por sempre, com maestria, trazer as perguntas dos nossos telespectadores. Que Deus abençoe você e lembre-se, amigo telespectador, que se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Peça o seu estudo bíblico gratuito agora mesmo, 0 operadora 12 2127 3121. Aqui você já sabe, suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.